Tá difícil, gente, mas a gente não vai desistir não. Vamos fazer esse vídeo. O papo tá bom. Agora entra no seu. Pronto. Será que vai? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Eu já botei no 4G, botei pra internet. Acho que meu problema é meu, né? Tá, peço desculpas aí. Tô do lado do mudo ainda. Enfim, mas como conseguiu o medicamento é uma questão que a gente estava conversando. Então, tem na farmácia hoje, né? Cada vez vai ter mais, o ano que vem, esse ano talvez, ano que vem já vão surgir outros medicamentos. Mas ainda como o problema do Brasil é que não há cultivo aqui no Brasil, não se pode plantar a cannabis. Isso é proibido ainda. Então tudo fica muito custoso. Todo mundo tem que importar esse medicamento, né? Esse produto. E aí, claro que fica caro. Fica um custo elevado. Como uma forma de deixar isso mais barato, obviamente só com o nosso cultivo, né? O mundo, vários países estão cultivando. Nós temos que avançar nisso. Inclusive tem um projeto de lei no Congresso Nacional para tentar liberar o cultivo, permitir o cultivo para a medicina ou para o uso industrial. Então, hoje estamos também travados na luta política, né? Para conseguir baratear isso, a gente tem que se apropriar dessa luta política, de conhecer se o nosso deputado está votando a favor, votando contra, tá isso. Inclusive, essa semana teve discussões sobre isso no Congresso. Então, a questão de quando vai permitir o acesso, quando vai ser mais barato no Brasil, quando o Brasil permitiu o cultivo. E aí isso é uma questão política, a gente tem que entender, se incorporar, e muitas vezes a discussão tem que ser basicamente científica, né? É, pensar como a substância funciona, o que ela pode fazer, quais os efeitos, né? Inclusive no Brasil, infelizmente, isso vai tudo para um discurso moral, que drogas e bababá, e bababá, e não tem isso, não tem aquilo, a família, a religião, não sei o quê, todo mundo tem sua família, todo mundo tem sua religião, né? Mas não é essa a questão é medicamento, e a família das pessoas vai ficar bem se puder ter um medicamento que precisa. E a cannabis é um medicamento. Então é isso que a gente tem que se pautar pela discussão, cada um deixar a sua religião em casa, na sua igreja, com a sua família, mas não desejar que o outro, misturar os temas que não tem nenhuma relação com a outra, né? E não misturar a tua religião ou os teus princípios, dificultar o acesso ao outro medicamento. Isso é um absurdo, isso é coisa de país super atrasado que infelizmente nós somos no momento. Deu para escutar essa minha resposta, pelo menos? Esse. Agora Vamos lá. Tem mais questões? não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda Não? não. Não. Vamos. Tá. Uma outra questão que a gente pode comentar é a questão também se esses medicamentos podem se somar ou se associar com outros medicamentos, né? E sim, em princípio sim, existem muitas vezes, como o Leomar falou ali, o Leomar também toma cannabis para o Parkinson, mas muitas vezes quase sempre você pode associar. Então os pacientes fazem uso dos medicamentos para Parkinson, ok? Como a Prolopa, como outros, como o Pramipexol, a Levodopa, e podem associar a cannabis. Então não precisa retirar outros medicamentos para retirar a cannabis, tá? Uma outra questão é, eu vou usar esse medicamento cannabis para Parkinson, vou ficar chapado, vou ficar doidão? Não, isso não acontece. Não acontece porque a gente usa doses muito mais baixas. Então, quando se fala de doses de alguém que fuma cannabis para uso adulto, né, que busca um efeito relaxante, um efeito inebriante, são doses altas no cigarro de cannabis. Então, são doses acima de 20 ou de 30 miligramas de THC. A gente trabalha com 1 miligrama, 2, menos que 1 às vezes. Então, as doses que os pacientes tomam com o medicamento são em gotas, primeiro, não é fumado, são em gotas, gotinhas à noite antes de dormir, ok? Essas doses são em torno de 50, 20 ou 20 vezes, até mais, 20 vezes menor que a dose de um cigarro de cannabis. Então, os nossos pacientes não têm nenhum efeito como se estivesse fumando, nenhum efeito, nenhum efeito. São doses muito baixas, tá? Uma outra questão nele ali, se a cannabis vicia. Sim, a cannabis pode viciar se fumada, ok?
se fumar durante todo o dia, mas a taxa de vício da cannabis é em torno de 10% de quem usa cannabis todo momento. Em torno de 10%, que é baixo, é muito melhor do que do tabaco, o do álcool, entre outros. Então, é muito baixo o vício, a adicção, né? O nome certo do vício para cannabis. Mas a cannabis com medicamento não vicia, é improvável, porque são em gotas. Então, a questão do vício também tem uma relação muito com fumar. Fumar é um efeito muito mais rápido no cérebro. Então, causa uma sensação muito boa, rápido e passa rápido. Aí a pessoa quer fumar de novo. Para nicotina, qualquer outro. Então, temos medicamento, cannabis não vicia. Isso pode acontecer? Pode, mas é quase impossível, é improvável. Temos de gotas e cannabis, não causa vício. Isso não existe também nos pacientes. Justamente foi essa pergunta que fizeram aqui agora. Se fumar faz o mesmo efeito. Acho que você já acabou de responder isso. Isso. Na verdade, quando você fuma, você pode ter um efeito mais rápido. Até em questão, né? Vamos não pensar se é uma droga, se é proibido ou não. Vamos pensar, fumar é uma via, eles chamam uma via de administração. Pode ser fumado, ou pode ser gotas, ou pode ser uma injeção, são vias de administração, né? Então, o efeito é até mais rápido. No momento de crise, né? No momento o momento em off, por exemplo, do Parkinson, às vezes fumar pode ser uma boa alternativa, né? Porque vai muito rápido. No entanto, quando você fuma, tem todos os outros problemas da combustão, da queima dessa erva, assim como do cigarro. Então, uma alternativa seria você usar o que chamam de vaporizador, o vapor. São aqueles aparelhinhos que você inala a cannabis, mas aquilo ali não aquece tanto quanto botar fogo, quanto um cigarro de maconha, ok? E aí você consegue ter só os medicamentos da planta e não queima, não causa combustão, não causa gás carbônico, então não causa todos os problemas que fumar cannabis causa muitos males também pela parte respiratória que você está fumando, tá? Pode queima substâncias ali, você causa, ingere muitas substâncias tóxicas, né? Mas a vaporização com esses vaporizadores pode ser uma alternativa, inclusive para crise de dor. Se usa muito, está com dor, você usa né, você pode fazer uma via inalatória com vaporizador e tomar rápido, receber rápido esse medicamento, ou até pela via fumada, às vezes fazem isso. Quando eu uso gotas pela via oral, tem toda uma absorção que vai pelo estômago, intestino, do intestino passa pelo fígado, e aí chega no sangue, e aí vai chegar no cérebro. Então, isso vai levar 30 minutos a uma hora, mais ou menos. Então, depende do tipo da via de administração, a gente chama, se é inalatória ou se é por via oral, em gotas, o efeito vai demorar mais ou menos para acontecer. Também vale salientar que tem muitas pessoas que usam da má fé, como sempre, né? Eu faço parte de alguns grupos e eu já vi pessoas querendo se aproveitar do desespero das pessoas que estão doentes, principalmente do Parkinson, né? Essas pessoas que usam de má fé querem vender de qualquer jeito, vender de fundo de quintal, e isso não é recomendado, né? Sempre isso não é recomendado. Isso é um cuidado que tem que ter, né? A procedência desse medicamento. É um medicamento, é uma planta, entende? Da onde vem, como é que cuidam, como é que plantam, né? Se não tem, às vezes até substâncias tóxicas, não tem inseticidas, né? Ou se não está contaminado, isso é uma outra questão. Isso é um outro ponto que conta muito para a gente trabalhar para ser legalizado e regularizado, né? Para você ter um controle, ter fiscalização. Quando a gente proíbe uma substância, não tem fiscalização. E aí você está na selva, qualquer coisa pode ter ali. Então, uma outra coisa é você regularizar para você ter um acesso, um controle. Chega a Anvisa, fiscaliza e tem toda a qualidade, né? Uma alternativa é buscar, como eu falei, associações de pacientes, né? Que tem um cultivo sério, um cultivo com cuidado, tem agrônomo, tem farmacêutico. Então, te dá uma garantia melhor com relação a isso. Comprar na rua, por exemplo, é sempre um risco, obviamente, além de ser ilegal. E tem uma outra pergunta aqui, que seria, quais são os efeitos colaterais? Se tem e quais são? Os efeitos colaterais em termos de doses por Parkinson, por exemplo, ou abaixo, essas doses baixas que nós usamos, quase não existem. Alguns pacientes às vezes têm um leve desconforto gastrointestinal, leve diarreia, meus dias, por causa do óleo, diluído em óleo. Mas abaixo de 5 miligramas de THC e CBD abaixo de 100 ou 200 miligramas, pode ter um pouco de dor de cabeça, um pouco de sonolência, às vezes, mas é muito incomum, não é comum esses efeitos. Então a cannabis, como eu falei antes,
é um medicamento muito bem tolerado, digamos assim, pouquíssimos efeitos colaterais. Acima de 20 miligramas de THC, aí podem começar os efeitos parecidos com os efeitos psicoativos, a gente chama, né? Um pouco de confusão mental, ou um relaxamento, ou um efeito inebriante. Mas abaixo disso, em doses, digamos assim, medicamentosas, terapêuticas para Parkinson, para Alzheimer, os efeitos terapêuticos são quase nulos. O médico que fala que é bom para depressão, mas não receita porque pode chamar de charlatão. Tem efeito tem potencial para depressão, sim. Tem vários estudos com animais que mostram que a cannabis aí é mais CBD do que THC, efeito antidepressivo, e alguns estudos clínicos que também mostram que o CBD tem efeito depressivo. Pode ter. Ainda faltam mais estudos mais longos, mais grandes, com mais pacientes, mas tem potencial para depressão, sim. Uma série de relatos, de pequenos estudos demonstrando que tem efeito antidepressivo. Por quê? Porque o CBD trabalha de forma parecida com os antidepressivos, trabalha aumentando o neurotransmissor chamado serotonina, né, que é o transmissor da felicidade, de forma bem simples, né? Então sim, o CBD, principalmente, mais que o THC, pode ser um bom antidepressivo. Precisamos mais estudos, mas já temos estudos suficientes para dizer que sim, que pode ajudar. E uma pergunta ali da Tuane, que passou antes, que eu não consegui responder, eu já esqueci. Se você conseguir buscar, doutora Tuane, ou outras que tiver. Acho que foi em relação ao momento de começar o tratamento, né, Tuane? Nós temos pacientes que estão numa fase 2 para 3, no nível, numa classificação, né? Ou seja, moderado para grave, ok? Que tem alguns estudos e efeitos interessantes. No entanto, uma outra questão que não sabe dizer, mas tem potencial, que é o efeito, as doenças neurológicas, doenças como o Parkinson, por exemplo, e o Alzheimer, são doenças de um espectro também muito de estresse oxidativo e de aspecto também inflamatório, né? E os canabinoides possuem um grande potencial anti-inflamatório e antioxidativo. E essa tem uma relação muito com o envelhecimento, né? Então, eu suspeito, eu aposto que se você fazer o uso desde o começo da doença com doses baixas de cannabis, você consegue retardar a evolução da doença, né? O Parkinson é uma doença progressiva, neurodegenerativa, e provavelmente tem potencial, né? As hipóteses são boas para você usar cannabis em doses baixas desde o começo da doença e você conseguir retardar a doença. Mas daí são estudos que você tem que avaliar por 10, 15 anos para ver isso. Mas provavelmente isso pode ajudar, sim. Uma outra questão que a gente precisa comentar, hoje se fala, né, já há muitos anos, se fala em reposição hormonal, né? Para homens, principalmente para mulheres que chegam em 50 anos, 60, reposição hormonal. Por quê? Porque o nosso corpo não produz mais hormônios. Também já muitos pesquisadores estão falando em reposição de canabinoides. Então, o nosso corpo também produz canabinoides. O nosso corpo produz maconha, basicamente. Substâncias iguais à maconha, muito, muito idênticas, tá? Então, isso é aquele chamado sistema endocannabinoide. Ao longo que a gente envelhece, a gente produz menos canabinoides. Então, já se pensa ou se propõe que pessoas a partir de 50 anos, 60 anos, façam reposição canabinoide, tomando pequenas doses de cannabis todo dia, basicamente. E então isso pode prevenir várias doenças, porque as pessoas quando ficam mais velhas têm menores níveis de canabinoides e aí vão ser mais suscetíveis a algumas doenças, principalmente do tipo doenças psiquiátricas e neurológicas. Então, desde o começo do Parkinson, você pode tanto tratar com cannabis, reduzindo sintomas motores, sintomas não motores, mas também, provavelmente, você vai retardar a progressão da doença, porque é uma doença de perfil também inflamatório e oxidativo. E a cannabis tem efeito antioxidativo e anti-inflamatório. Tanto CBD quanto THC. Então, a pergunta: ele faz uso do CBD e CBG full spectrum? Você saber se também está incluso o THC. Se é full spectrum, deve ter todos ou quase todos os canabinoides. Não esqueci quem, não peço para mim o nome. Mas existem, então deve ter THC também, ok? No entanto, existem extratos que a gente chama rico em CBD ou mais ou menos 1:1 médio. Então, dependendo do tipo do extrato, pode ter um extrato full spectrum, mas pode ter pouco THC, né? Ou vice-versa, pode ter bastante.
Então, depende da situação. Uma outra questão é que a gente tem as linhagens de cannabis, mas só com um histórico dessas linhagens ou uma avaliação química, né, por processo químico, dosagem química, para você saber, de fato, se tem THC e CBD. Né? E aí isso também vai precisar, infelizmente, uma avaliação química de laboratório. Mais alguma questão? Puxa, já não estou mais ouvindo. De novo. Alô? Oi, Agora sim. tá ouvindo? Ouço. Até o momento não tem mais nenhuma questão, nenhuma pergunta. E uma questão que eu não sei se é isso que perguntou ali, com relação ao pessoal do Canadá, né? Pessoal que mora no Canadá, e tem uma bala de cannabis lá, né? Na verdade, nos países que têm regularizado, né, existem, eles fazem bala, fazem docinho, fazem brigadeiro, fazem qualquer coisa com cannabis, com CBD ou com THC. Né? Também pode ajudar. Na verdade, esse é um uso para o uso adulto, para a pessoa que quer relaxar ou se divertir um pouquinho, assim como se fosse tomar uma cervejinha, compre um doce com cannabis. A ideia é a mesma. Né? O problema, depende da situação, às vezes você precisa ter uma dose adequada. Então, nós vemos em Alzheimer, por exemplo, que você tem uma dose X, uma dose tal, isso tem efeito bom. Você começa a aumentar a dose, de repente, se você aumenta muito a dose, o efeito piora, o efeito reduz. Então, algumas doenças, tu tem que ter um ajuste de dose. Então, tem que ter estudo para saber qual dose que você toma. Então, quando você compra uma balinha, um chocolate com cannabis, tu não sabe, ou até sabe, mas é mais difícil você saber a dose para cada doença. Então, existem doenças que você pode trabalhar talvez com qualquer dose, ou você pode trabalhar com doses mais amplas, assim, sem ajuste. Dor, principalmente, né? Existem outros que talvez você tome uma dose que ajude, se tomar um pouco mais, vai piorar. Então, isso é um problema e por isso tem um acompanhamento médico, né? Tem essa questão também. Verdade, isso é muito importante, né? Tem que saber a dosagem. Alguém falou ali também qual é a dose diária da Jales? Depende, Jales, de qual doença, né? Uma coisa que se fala muito, começar com doses baixas, qualquer paciente, e aumentando devagarinho para você saber qual dose em cada doença. Porque cada pessoa pode responder de uma forma diferente. Nós também produzimos substâncias que são para maconha. A gente chama de canabinoides endógenos. Então, às vezes, você tem mais ou tem menos. Você precisa mais um pouquinho só para fazer o teu nível normal, ou você precisa de bastante para chegar no nível normal. Em termos de Parkinson, aí sim, em termos de Parkinson, a gente pode falar que você necessita doses em torno de acordo com nossos estudos, faltam mais estudos para a gente contemplar isso, em torno de 1 até 10 miligramas de THC, você pode usar para o Parkinson. Essa é a minha sugestão nesse momento dos nossos estudos, tá? E com CBD você pode ter mais, pode ter 50, pode ter 100 miligramas. Mas THC, que é o principal para esse Parkinson, para a parte motora, entre 1 a meia miligrama, ok? Meia miligrama, 1 miligrama, até no máximo 5 miligramas de THC, são as doses que eu diria que nossos pacientes vêm usando e vêm tendo bom resultado. Mais uma pergunta aqui. Boa pergunta da doutora Ellen. Isso. Ainda não, Ellen. Tem estudos, como eu falei, alguns estudos que falharam, mas não sei, né? A gente precisa lembrar que o THC é a substância que causa o efeito psicoativo, né? Então, o efeito... Tem muito estigma em cima do THC, que tu fala, esse aqui é só CBD, não tem THC, não tem THC. THC é o vilão e o CBD é o mocinho, né? Não é assim, na verdade. Os dois podem ser remédio, os dois podem ser medicamento, depende da situação. E muitas vezes o THC, tem muitos estudos demonstrando já
que o THC junto com o CBD é melhor em uma série de situações. O chamado efeito entourage, o efeito cognitivo. Então é melhor ter os dois nessa situação. E aí, ensaios clínicos, tem alguns estudos clínicos só com CBD, porque é muito mais fácil você encontrar CBD. O CBD já está na indústria há muitos anos, o THC vem agora. Porque o THC ficou para trás por causa desse preconceito, desse efeito colateral que ele tem acima de 20 miligramas. Então, existem alguns estudos com Parkinson, estudos clínicos com Parkinson e com CBD, mas que não tem ganho nos efeitos motores. Desprezíveis. Nós fizemos aqui uma série de casos, que a Ana e a Caroline fizeram, com 8 pacientes com THC e CBD, doses baixas. E aí tivemos alguns ganhos motores. Mas foi uma série de casos com 8 ou 7 pacientes. E agora, como eu falei, então a gente pretende, ainda esse ano, no ano que vem, fazer um estudo, aí sim, um estudo duplo cego, randomizado, com mais de 50 pacientes, em Foz do Iguaçu, em Florianópolis, para testar daí extrato de CBD e THC. Até o momento não tem nenhum estudo grande que demonstra que cannabis reduz sintomas motores. Tá tentando buscar e fazer esse estudo. Doutor, quero agradecer a você. Uma pergunta ali, né, sobre começar. Quero agradecer a você, quero agradecer a todo mundo, pedir desculpas, né, pela internet, está caindo, está oscilando muito, a gente não está conseguindo né, ter um papo com qualidade. Caiu o áudio. Caiu o áudio. Nada. Não está escutando nada. Gente, vamos encerrar por aqui, tá? Pedir desculpas a vocês pela internet mais uma vez, que não ficou como nós gostaríamos que estivéssemos, que tivesse. Agradecer a todos pela participação. Até a próxima. Com certeza vamos marcar mais um papo muito esclarecedor, né, com o doutor. Até mais.